parar. Você acredita nela? Bom, tudo que a gente tem que olhar é para o cenário como ele está, né, e o que é noticiado. A gente ainda não tem, né, nesse ano de 2016, alguma articulação no âmbito econômico significativa que dê para afirmar que teremos uma recuperação. Pelo contrário, né, a gente teve aí que atingiu principalmente micro e pequenas empresas, que entram justamente nesse tema de e-commerce, que vai ser tema de palestra, que é a questão do ICMS, a alteração no recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E isso vai quebrar muita empresa pequena que opera no comércio online. Né, essas alterações que eles fazem, né, no intuito de ter uma maior arrecadação e uma melhor divisão para os estados, acaba atingindo o empresário, que, né, a gente sabe que o empresário que é o propulsor de emprego e renda, né, ele que gera emprego. Então, se são condições desfavoráveis ao empresário, a gente tem um ambiente econômico desfavorável aqui no Brasil. Hoje não podemos contar, né, como antigamente, com um cenário externo, uma vez que a gente vê aí um dos nossos principais parceiros comerciais, a China, desacelerando, os preços das commodities caindo. A China realmente desacelerou. Mas só o que ela produziu no ano passado é metade da economia. Só o que ela aumentou ano passado, ela cresceu ano passado, é a metade da economia do Brasil. Exatamente. Né? Ela ainda cresceu muito, ela só Sim. teve uma desaceleração comparando a sua série histórica. Né? Só que é aquela coisa, um tropeço na China é um tombo aqui no Brasil, porque o Brasil... Né, beliscão lá é um tapa aqui, né? Isso, a pauta de exportações brasileira, principalmente em minerais, em minério de ferro e petróleo, o grande comprador é a China. E com essa desaceleração lá, eles tendem a consumir menos, né, nossos produtos, né, nossas commodities, o que acaba agravando também o cenário externo. Quer dizer que você não confia muito nessa fala da presidente hoje? Bom, o Brasil não parou e não vai parar. Hoje eu não acredito nessa fala, porque a gente tem um ambiente político desfavorável que acaba travando todo o processo decisório na esfera econômica. A gente não tem medidas econômicas, pelo menos no curto prazo, visivelmente, que indiquem para uma melhoria. Pelo contrário, a gente vê aí o próprio mercado financeiro, por meio do Boletim Focus do Banco Central do Brasil, só piorando as expectativas e observando o comportamento do Banco Central, do Ministério da Fazenda e do próprio governo executivo. A penalização maior é para quem está perdendo o emprego, né? Foram 1,5 milhão de desempregados no ano passado. Exatamente. Gente, né? E a gente viu aí setores como de serviços e comércio, que são setores que acabam, né, gerando muito emprego, também sofrendo retração, né, e fechamento de postos de trabalho. Ô Guilherme, e essa palestra que você faz nesse evento sobre comércio eletrônico, isso aí está crescendo mesmo no ambiente de crise? Sim, nós realizamos uma pesquisa justamente para subsidiar essa nossa participação. A Federação do Comércio. A Federação do Comércio, Setor de Estudos Econômicos da Federação do Comércio, realizamos uma pesquisa com o consumidor belo-horizontino para identificar, né, a percepção que o consumidor e as vontades, as expectativas que eles têm em relação ao comércio online e ao comércio físico também. O que a gente pode perceber com dados de outras instituições e com a nossa pesquisa? É que ano passado, apesar de ser um ano de crise, o varejo eletrônico ele cresceu 15,3%, né? Teve um faturamento nominal de 15,3% e real aí de cerca de 4%. E isso, frente ao varejo físico, que sofreu retração, é algo bem significativo. Né? Então, é uma possibilidade para o empresário, para aquele que atua no varejo físico ou para aquele que quer empreender, se configura como uma possibilidade, tendo em vista esse aumento de receita ano a ano, que a gente vê esses ganhos de escala. Então, é algo interessante que o empresário brasileiro, mineiro, deve se atentar. Interessante isso mesmo. Agora, aproveitando a sua presença aqui, um economista de uma linha jovem aqui de Minas Gerais, a gente fala muito da crise em todo o país e se esquece muitas vezes de Minas Gerais, né? Como é que você está analisando isso, que até o servidor público está tendo o salário parcelado aqui em Minas? Exatamente, né? Esse ambiente de confiança, de falta de confiança a nível nacional, a gente também traz para o nível estadual. Né? Assim como no Brasil, a gente teve fechamento de 1,54 milhões de postos de trabalho. Aqui em Minas, a gente teve fechamento de postos de trabalho em todos os setores, em praticamente todos os setores. E isso é algo agravante, é algo preocupante, porque em anos anteriores a gente tinha indicadores favoráveis, a gente tinha geração de emprego e renda, e ano passado foi diferente. A gente teve uma retração
com impacto bem grande, inclusive até superior ao nível nacional na questão da magnitude da retração, e que acaba aí se difundindo para todos os setores da economia. Porque se eu tenho uma pessoa mais desempregada, ela consome menos, ela demanda menos, e isso vai gerando reflexo em todos os setores até chegar na fase produtiva. Agora é interessante essa situação aí do parcelamento do salário do servidor público para quem ganha acima de 3 mil, né? Mas deputado não parcela salário, né? Ministério Público não parcela salário, Tribunal de Contas não parcela salário, Judiciário não parcela salário. Sobrou só para o Barnabé, né? Exatamente. Essa é aquela velha questão dos problemas estruturais, né? Inclusive inchaço de máquina pública, que são problemas já pensou parcelar salário de deputado? E gerar uma confusão. Nunca vai acontecer isso, vai? Acho meio difícil. Você já pensou nisso, nessa hipótese? Muito Nem difícil. passou pela cabeça. É isso aí. Eu te agradeço muito a sua presença, as suas informações, Guilherme. Vamos firme aí em 2016. E o Redação BH News volta logo após um breve intervalo.